Vamos agora para a composição da primeira mesa de debate desse evento, que é a mesa 1, Futuro da Região Portuária. Então, peço também que Rafael Ponzi retome ao palco, porque vai ser mediador dessa mesa. Hugo Leal, deputado federal, seja muito bem-vindo. Carlos Caiado, presidente da Câmara de Vereadores. Luiz Henrique Carneiro, presidente Sindoperj. João Gomes, diretor executivo do IFEC-RJ. Sejam muito bem-vindos ao evento de hoje. Falaram que vocês que ia ter a foto, agora apareceu a foto, tá tudo certo, fiquem tranquilos, vocês estão no lugar certinho, não tem problema não. Não tem problema não, não tem problema. Excelente. Vamos lá, pessoal, uma mesa aqui super importante, é a mesa de abertura aqui com grandes autoridades. Bom, Hugo, vamos começar com você, né, deputado? Vamos começar com o deputado Hugo Leal, deputado federal Hugo Leal, que está aqui conosco, sempre nos nossos fóruns, trazendo aí importantes novidades e notícias de âmbito federal, né, nacional. A nossa mesa é o futuro da região portuária. Você já acompanha bem esse tema da região portuária, defende a nossa região portuária em Brasília, por isso gostamos sempre de ter o senhor aqui conosco. Você tem algumas... O que você diria do nosso futuro dessa região portuária? O que você tem visto? Bom. Está funcionando, eu acho. Alô, está funcionando. Bom dia a todos. Uma satisfação poder estar aqui novamente na terceira edição. Da primeira, na segunda, na terceira. Vocês são insistentes, eu gosto de que a gente venha falar aqui sobre essa perspectiva. Agradecer a oportunidade, Rafael, agradecer também a todos. Registrar a presença aqui do secretário interino, né, Felipe Peixoto, e o subsecretário, nosso comandante Marcelo Alexandre. Eu quero primeiro destacar o seguinte, né, o primeiro ponto que eu acho que nós temos que retomar nesse debate aqui, o papel das cidades portuárias, ou dessa área portuária, é retomar os anos no Brasil colônia. Qual é a lógica de ter essa cidade, ter essa área aqui portuária, que era a área mais desenvolvida da cidade do Rio de Janeiro? Então, tem uma lógica. Então, o que nós estamos fazendo, depois a cidade cresce, expande para as outras regiões, mais para a região da Zona Sul, e acaba, às vezes, como se virando de costas para a área portuária, e que sempre foi um ativo dos mais importantes do Rio de Janeiro. Esse foi o ativo que deu origem ao descobrimento. Aí, fazendo um corte no tempo, essa área, ao longo de, botar aí, nos últimos 40 anos, ela foi ficando degradada. E o espaço urbano foi sendo demandado cada vez mais, cada vez maior, em decorrência e exigência da questão dos veículos. Então, você veja que recente a decisão também, e não está presente aqui, mas sim que tem que fazer essa referência ao prefeito Eduardo Paes, quando assume uma responsabilidade, salvo engano ainda, antes do Eduardo, ainda teve o prefeito César Maia, em 2000, das Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos de 2007, já passou por um debate, um primeiro debate da discussão da retomada. Depois veio a questão da derrubada da perimetral, que foi uma grande discussão, uma grande polêmica. E hoje onde é que nós estamos? Por que eu faço esse corte no tempo aqui? Porque talvez de um período ainda que a cidade, sendo a cidade, vivia uma pujança, desses tempos, depois dos investimentos que nós tivemos aí nos Jogos Pan-Americanos, depois das Olimpíadas de 2016, foram fundamentais para a gente estar aqui onde nós estamos hoje, para essa retomada. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, e acho que nós estamos acertados, e aí o nosso caríssimo presidente da Câmara dos Vereadores aqui, o Caiado, pode falar até melhor, porque tem acompanhado a questão do desenvolvimento urbano, da integração, esses investimentos. E aí as pessoas falam, não, mas o Porto não deu certo, né? O Porto Maravilha não deu certo. Algumas pessoas têm uma visão muito mais imediatista. Mas quando você olha
o trabalho que aconteceu em outras cidades que investiram na questão portuária. Aliás, tem um livro que foi lançado em 2014, F. Schluger, acho que é F. Schluger, e a Miriam, eles lançaram um livro de 2014 chamado Cidades em Transformação. Falavam de Buenos Aires, Cidade do Cabo, Londres, Nova York e mais uma. 2014. Nós já estávamos numa revolução aqui, nós já estávamos numa transformação aqui. Nós estamos em 2024. Eles calculam que o período de amadurecimento, de maturação de um projeto desse é de 25 a 30 anos. Então nós estamos... Eu não me surpreendo. É claro que nós tivemos um intervalo, que é um intervalo, infelizmente, da pandemia, que causou um outro fenômeno, uma outra circunstância, que foi o esvaziamento do centro, especialmente na questão por causa de algumas atividades de home office. Mas, de qualquer forma, nós estamos num processo de crescimento, processo de consolidação dessa maturação. Não é motivo de desanimar. Por isso, Rafael, eu faço uma provocação aqui. Eu acho que peço uma salva de palmas para o Rafael e o pessoal do Distrito Industrial pela persistência, pela insistência. Porque não é fácil. Não é fácil porque a pessoa desanima, é claro, porque o empreendedor, o empreendedor, o cara vai olhar o negócio e falar assim, onde é que vai me dar retorno? Vai demorar, não me interessa, eu quero no SPED, eu quero que isso seja de uma forma mais velocidade. Mas olha o tempo que o Porto demorou para chegar a ser o Porto do Rio de Janeiro, como referência ainda no século XIX, século XVIII, século XIX, e hoje nós estamos no século XXI. Nós estamos em processo de maturação, processo de crescimento, processo de entendimento. E veja que no primeiro fórum que nós passamos aqui, a maior discussão que nós estávamos era a questão do CEPAC, que é a questão da Caixa Econômica, que não reconhecia um trabalho, não reconhecia essa forma como uma forma de empreendedorismo ou como um fundo de possibilidade de fundo imobiliário. Foi um dos primeiros debates que nós tivemos, que nós estávamos no primeiro fórum. E já evoluiu. Nós já andamos. Nós já descobrimos outras alternativas. E aí eu tenho que fazer um reconhecimento aqui, apesar repito, não estar presente, do prefeito Eduardo Paes, também na sua insistência e no seu planejamento. Tem obedecido um planejamento urbanístico e de integração feito pelos seus técnicos, feito pelo IPLAN, e ele permanecer nessa linha. Nada mais justo que esse reconhecimento, e também, como fotografia desse reconhecimento, a questão do Terminal Gentileza. Quem não conheceu, eu sugiro que conheçam. É um ativo importantíssimo aqui do município do Rio, que passa a ter uma outra dimensão, uma integração, e obviamente a gente vai estar esperando isso, a extensão isso para a rodoviária Novo Rio, que não é um ativo do município, mas é um ativo ainda do Estado que está concedido. Mas talvez ali algo que se expandir o Terminal Gentileza para uma perspectiva do terminal rodoviário da Novo Rio, que era para ser transferido lá para Brasil, depois não vai, mas isso tudo é um processo de transformação que passa por essas matizes, por essas artérias da cidade. E aí, para não me alongar aqui, mas para trazer um assunto mais atual possível, e aí você, falando aqui de dois tricolores, eu e o Caiado somos tricolores, eu vou ser um defensor enfático do estado do Flamengo aqui, por óbvio. É um excelente patrimônio. É um excelente ativo para essa área. Porque o que é o gasômetro? O que é o gasômetro atualmente? Essa discussão foi um poder de convencimento com a Caixa Econômica, com outros atores, para poder estabelecer essa dimensão da área portuária desse zoneamento. Aí muitos criticaram, não, mas vai fazer aqui, sendo que o Maracanã está a menos de 3 quilômetros. Qual é o problema? O Maracanã é um ativo do governo do Estado e que pode ser feito por várias outros investimentos, não vai perder o patrimônio. Aqui é um ativo do clube, que não pode fazer lá na Gávea por restrições absolutas, porque o terreno é um terreno
que foi cedido, né? É um termo de cessão permanente, mas não pode fazer nenhum outro complexo que seja de algum retorno. Isso é uma lógica, como é o caso do estado de Remo, como é o caso de outros ativos que temos ao entorno da lagoa. E aqui é isso. Por mais que as pessoas insistam que o momento inadequado e tudo mais, esse é a continuidade do processo de maturação do que nós estamos enxergando nas cidades portuárias. E aí, acho que esse ativo, essa discussão não passa pela questão da cor, da bandeira, da camisa do futebol. Passa pelo que interessa ao município, passa pelo que nós estamos discutindo aqui no terceiro fórum do Clube do Empreendedor, mas falando do distrito empresarial. Fato esse, fato. E aí, Rafael, para poder dar essa introdução aqui da minha participação, eu vou sugerir que no próximo encontro você possa trazer aqui, não sei se alguém tem algum contato, esse arquiteto, eu acho que é F. Schluger e a Miriam, escreveram esse livro chamado Cidade em Transformação em 2014, para a gente poder atualizar 2024, como é que está a transformação daquelas cidades e a projeção que nós estamos fazendo aqui para nosso Porto Maravilha, para a atividade que vocês estão desenvolvendo. Então, é só para referendar, fiz questão de estar aqui presente para referendar mais uma vez e incentivar esse trabalho que vocês têm fazendo, e além do todo o papel de logística que o Porto do Rio, né, que o Porto, além de toda essa infraestrutura de imobiliária, mas todo o papel de logística que o Porto do Rio ainda tem como ação estratégica aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Guilherme, deputado. Excelente. Tem que ser resiliente, né, deputado? A gente está aqui resiliente. Às vezes, quando a gente fala para as pessoas, vamos fazer uma reunião na sede do clube, fica onde? No Santo Cristo, né? Mas onde é que é o Santo Cristo? Acho que o Santo Cristo muito longe, né? Bom, agora com muita alegria, apresentar aqui aos senhores o presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Carlos Caiado, para falar um pouquinho. Carlos, eu li o seu texto em defesa do Dia do Porto, um texto espetacular, né? O deputado, para quem não sabe, o vereador Carlos Caiado promulgou, né, o Dia do Porto, né, que é importantíssimo, dia 20 de julho, não é isso? Dia 20 de julho. Já aqui estamos com o pessoal do distrito, já com todos aqui, faremos um grande evento ano que vem, do Dia do Porto Maravilha, do Distrito do Porto. Agradecê-lo por esse texto bacana, muito bacana, e pelo dia, e dar a palavra a você, o que você vê no futuro do Porto, como vereador da nossa cidade. Obrigado, Rafael. Você me ferrou, né? Falar depois do Hugo Leal é difícil demais. Mas cumprimentar você e falar também que, Hugo, na brincadeira, claro, a gente dormiu ontem feliz e muito revoltado, porque é muito importante para a cidade. A gente acordou com a decisão muito feliz, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, o leilão vai acontecer do Flamengo. Então, eu queria parabenizar a Procuradoria Geral do município. Mas vai leiloar o Flamengo? Vai leiloar o time do Flamengo? Vai leiloar? A gente pode entrar, né? Essa decisão que o prefeito Eduardo Paes tomou foi muito boa. Eu queria, até o Pedro Paulo, inclusive, estaria no evento. Não veio por causa desse motivo aí, o deputado federal, o Hugo aí tem debatido muito isso, né? Eu queria também cumprimentar aqui o Leonardo, né, que faz parte também dessa luta antiga. Queria cumprimentar aqui o Luiz Henrique Carneiro, está aqui conosco, o presidente da Sindoper, desculpa. O João Gomes, diretor da FEComércio, o nosso deputado Gurel, já falei. Queria cumprimentar também aqui o André Seixas, se falou do nosso Dia do Porto aí, acho muito importante. Até se fosse um município, seria o terceiro, até na nossa conversa, o terceiro maior arrecadador de SMS. Exatamente. Tá, importante dizer isso. Tá aqui também vários amigos da Associação Comercial também, tá a Ana Diegnes, que representa a Secretaria Municipal de Habitação, Felipe Peixoto. Fiquei muito feliz aí de ver os jovens da Veiga de Almeida, ali já, né, o futuro do nosso Rio de Janeiro. Você passa pelos jovens, né, hoje já estou coroa já, mas já fui jovem.
E essa vitalidade dos jovens é muito importante, que nos dá a motivação. Então eu queria, assim, eu fiquei brincando, mas acho que o Leal já fez uma introdução aqui, foi desde lá do início até chegar agora e prevendo o nosso futuro. Mas eu queria dizer que algumas palavras para chegar onde eu quero falar. Primeiro, assim, nós estamos aqui diante, desde lá de trás, é coragem. Coragem. Temos que ter coragem na nossa vida e na vida pública e na vida empresarial. Nós estamos tendo através de vocês, através de nós que estamos como homens públicos. O outro é o trabalho permanente de acreditar. Muito importante essa palavra, acreditar. Nós acreditamos lá atrás que daria certo. Passamos por todos os desafios, obstáculos possíveis. O outro é amor, essa cidade maravilhosa, e amor à nossa história do Brasil que passa pelo Rio de Janeiro. Então, o que me move, que move a todos vocês, eu acredito que essas palavras são importantes estar nas nossas mentes e passar para os nossos filhos. Espero um dia, inclusive netos, poder estar aqui, porque é o que sempre passou nos nossos corações. E quando o Hugo Leal fala desde lá de trás, sempre teve a intenção, sim, do prefeito César Maia, tentou com o Guggenheim aqui, colocou a cidade do samba na zona portuária, o centro de tradição nordestina está muito próximo também, sempre a busca dessa região realmente ter o rumo, os Jogos Pan-Americanos, que levou a vitória dos Jogos Olímpicos, e assim que o prefeito Eduardo Paes buscou o processo de continuidade, teve articulação política, sim, de unir, inclusive, os governos, que levou ter a oportunidade, não só dos Jogos Olímpicos, na projeção, como eu disse, mas em 2009 eu estava já no meu terceiro mandato como vereador, inclusive a oportunidade de ter sido relator da Lei 101/2023 de 2009, que deu a possibilidade do Porto Maravilha. Então a discussão foi muito profunda, e essas palavras todas que eu falei, da coragem, de acreditar, foi importante, e obviamente isso não se move, como eu falei, a liderança do prefeito Eduardo Paes tem unido, sim, questão da Caixa, do governo federal, que dispõe, né, da maioria das projeções dos terrenos, e a viabilidade econômica de uma operação que era uma novidade em nossa cidade. Então a Câmara Municipal teve a sua participação, eu tive a oportunidade, como disse, de ser relator, e lá se discutia vários aspectos, se iniciou numa discussão de se tornar uma área comercial. Eu sempre dizia que deveria ser residencial, o prefeito Eduardo Paes também falava isso, extrair isso, tanto que a gente teve que depois fazer uma alteração no projeto ao longo mesmo no terceiro mandato nosso como vereador, e o primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, dando os incentivos também para ser uma área residencial, tanto que hoje, quando a gente fala de presente, projetando o futuro, né, tem várias empresas, a Fiat, a gente sempre aplaude, né, a Cury, com todas as empresas, né, Encanto também, etc., que hoje essa região ela passa a ser a número 1 da cidade, licenciamento, junto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e licenciamento. Então a gente fica falando que vale a pena isso. E os equipamentos que gera, né, a vida, estão aí, as empresas, óbvio, né, quando a gente fala que a L'Oréal, que apresentou, entre outras empresas, mas eles têm aí o Museu da Manhã, a Arte do Rio também, temos até aí o Kremer também, que se iniciou o processo, ganhou a licitação na época, o Aquário, tem aí o Aciora acreditando agora também, fazendo a nave espacial aqui, enfim. Então acho que é muito importante, sim, quando a gente fala essa questão de continuar a acreditar. E existe, né, o poder público de dar as mãos e a gente continuar esse processo. Eu falei, nesse trabalho de continuidade. Nessa legislatura, nós aprovamos, em 2023, a expansão da Operação Porto para São Cristóvão. Tá aí, quando o nosso Leal cita o terminal Gentileza, a gente fala da legislação poder, né, se expandir para São Cristóvão, com toda aqui Leopoldina, a estação da Leopoldina, que foi lançada pelo prefeito Eduardo Paes, ter a cidade do Samba 2, eles têm a oportunidade de ter o estádio do Flamengo, novos empreendimentos, tem uma nova Francisco Pigalho, passa pela gente atualizar a legislação. Então, assim, a Câmara Municipal, assim, está de mãos dadas nesse objetivo com a iniciativa privada e com a Prefeitura do Rio de Janeiro de ter rapidez, ter atitude de se resolver questões que muitos não acreditavam, que hoje acreditam e buscam esse investimento. E aqui, nesse sentido, quando a gente vê os jovens, acho que a forma não quero me alongar muito, mas muita coisa para falar, o é complexo, uma história antiga. Nós aprovamos também com um acordo, né, aqui a região
é o nosso pulmão cultural, social e econômico, junto com o centro da cidade. Aprovamos o VVG 101, o VVG 102. Aprovamos e também uma lei que pega o Porto também, pega a glória, catete, a história da nossa cidade, que é poder transformar os imóveis tombados e preservados. Também isso é importante, facilitando. E aprovamos também, nessa legislatura, incentivo fiscal da possibilidade aqui atrás do Porto Marivale, né? De ter a cidade do Rio de Janeiro ser a centralidade do nosso Brasil da tecnologia. Nós lutamos muito, inclusive eu escrevi um artigo no Jornal o Globo falando do INPA, Instituto de Matemática está aqui do lado. Muitas críticas nós recebemos na época, escrevi um artigo que agradeço ao Jornal o Globo na época, juntamente apoiando ali a Prefeitura do Rio de Janeiro, da importância. O que faremos com os nossos jovens? Qual é o caminho de a gente tê-los aqui e não ir para São Paulo, para outro país? Vamos poder investir em mecanismo e de isso a empregabilidade e a visão. Então, o Porto aqui, Vale, eu acho que é um símbolo disso que nós aprovamos, tem dado certo. Eu acho que é isso que nós temos que caminhar no futuro e olhar nos olhos daqueles que são de fora, inclusive, para acreditar no Rio de Janeiro. Então, para finalizar a nossa fala, queria citar nessa questão da palavra que eu repeti mil vezes de acreditar. Eu tive a oportunidade de mãos dadas, inclusive com o governador, mas eu fui para Singapura com o prefeito Eduardo Paes, olhar no olho do aeroporto, da Changi, do CEO da Changi, que queria sair da operação do aeroporto. E que eu estou falando isso? Nós unidos, né, deputado federal representando aqui, né, o governo federal sim, nós representando a Câmara Municipal, o prefeito, o governador, nós temos que dar as mãos no olhar para os investidores, acreditar em segurança jurídica, acreditar que o poder aqui do Rio de Janeiro está à disposição. E o outro exemplo disso foi a Bolsa de Valores, que foi lançada, está aqui, representante da Associação Comercial, a assinatura da sanção do projeto. Nós aprovamos o projeto em 2 meses, a Câmara Municipal, e já temos aí a oportunidade de falar tchau, Faria Lima, vem para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem operação também econômica. Enfim, já falei demais. Excelente. Tudo se passa pela Câmara Municipal, estamos à disposição, vamos nessa união. Parabéns a todos vocês. A gente fica muito feliz no Porto aí, está pulsando a cidade. E acredito que cada vez mais vai acontecer e vai surpreender muito a todos. E muitas pessoas vão estar morando aqui, muitos empreendimentos se lançando. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Palavras que muito importantes. A gente vê o seguinte, agradeço muito a deferência do deputado Hugo Leal, mas assim, vocês já estão lutando para o Porto há muito mais tempo do que a gente veio para cá, muito mais tempo. A gente está há pouco tempo, mas a gente está aqui levantando essa bandeira que é muito importante. Agora eu vou chamar Luiz Henrique Carneiro, que é o presidente da Sindoperj, para falar um pouquinho também sobre como você vê esse futuro. E é importante a gente falar aqui também dessa sinergia entre o imobiliário, o turístico e o logístico. Como fazer para... como você vê esse futuro, né? Para um não atrapalhar o outro, sim, na verdade, ajudar o outro, né? Porque a Sindoperj são as mais importantes empresas de logística e de logística portuária que tem no Brasil, né? Então você está representando aqui as maiores empresas do Brasil, as mais importantes. Como fazer com que isso que o deputado Hugo Leal falou, que o presidente e vereador Carlos Caiado falaram, que daqui a pouco também o João Gomes vai trazer também alguns dados do IFEC. Como é que isso no futuro vai caminhar junto? Será que isso atrapalha um outro? Como é que vai ser esse futuro? Estou colocando aí uma questão que todo mundo comenta, que é importante, né? Como vai ser esse futuro? Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouco do Porto do Rio, do setor comercial, e eu preciso falar antes, contextualizar ele dentro da infraestrutura portuária do Estado e ver as oportunidades que a gente pode ter e pode tirar desse ativo logístico importante. O Estado do Rio, ele é o único do Brasil agraciado por 3 grandes portos, que já demonstra a sua vocação. São 3 portos que são complementares, não podem existir no outro, por características completamente diferentes.
Nós temos a Porto de Itaguaí, que é o Porto Grande, grandes áreas interligadas à área de atracação de navio por esteira, então um grande centro de exportação de ações. Port também tem carga geral, mas não é o seu forte, pela sua característica. Pouca área de expansão na parede septentrional, já não tem mais área de expansão. O único terminal de carga geral de linha ali já está, a expansão dele já foi ocupada pela base do submarino da Bahia. Então, ainda mais, é vendido. A gente não consegue enxergar mais grandes projetos portuários na Baía de Sepetilo e na Baía de Anipoém, nesse falar que ninguém vai fazer um grande porto na parede. Você tem um outro grande porto, porto extraordinário, porto estrutura boa, é o porto que ele vai trazer um outro conceito, né? Ele vai no ovo da galinha até que depender se é a infraestrutura ou a carga. Então isso está quebrado, não, já tem a infraestrutura lá, mas ele está muito ao norte. As indústrias do Rio de Janeiro estão localizadas na região metropolitana, e não são. Alimentos, dados do Vale do Paraíba. Ele vai trazer o envolvimento no manejo de alto, onde não tem, mas tem indústria que está fazendo isso. Ele se divide em dois pedaços, a porta da Brasileira e importação de minério de ferro, minério de importação de óleo, grupo, e uma uma grande baía, e são escavadas para dentro do mar, onde as indústrias estão estabelecendo ali, principalmente para apoio à bacia de norte da bacia. É para a gente ver a dificuldade de atuar, para se estabelecer o conjunto de bias, pontos de atracação para a carga geral, ter que se escavar uma baía artificial terra dentro. Muito bem, a gente chega na Baía da Guanabara, do subnatural, calar e natural, né? Também não tem muita coisa, mas tem né? E nós temos um porto, e ele tem animal de trigo, ele é o principal suporte à bacia de da bacia de Santos, mas ele é um terminal ou embrião que suporta o Estado ali, ele dá suporte em lista automobilística do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Ele tem ainda uma operação estatal. Por favor, claro, maravilhoso. Estou falando de em tonelada, o Brasil está crescendo 4,2% ao ano. O porto está crescendo 10%. Em container, 19 a 23, o Brasil cresce 2,7% ao ano. O Porto do Rio cresce a 12,4%. E o mais notável é a gente comparar janeiro a maio de 23 para 24. O Brasil cresce 4,1% ao ano em tonelada. O Porto do Rio cresce 28,6% ao ano. Desculpa. E 23, janeiro a maio, comparado janeiro a maio, 23, 24. Em container, aí é um fenômeno. O Brasil está crescendo 19,3% e o Rio 57,7%. Muito bem, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Na verdade, o Porto de Janeiro está salvando a logística do Brasil. Teve um problema nos portos de Santa Catarina, de obra, né? Você tem um problema estrutural no Porto de Vitória, que os navios de longo curso não entram no Porto de Vitória. Então, o Rio de Janeiro hoje ele é um hub. Ele abastece Vitória com os navios de grande porte. A carga de Vitória vem para o Rio em navios de cabotagem, transbordo aqui para exportação e importação, e o navio de cabotagem leva para Vitória, e a mesma coisa agora em Santa Catarina, por conta de obras que eles estão fazendo lá. O Porto de Itajaí, a gente sabe que está para entrar em operação, o Porto de Navegantes, ele está com um berço em obra, depois vai reforçar o outro berço, isso vai demorar 2 anos, e o Rio virou o grande hub do Brasil. Se não fosse o Rio de Janeiro, o Brasil estava num colapso, simplesmente um colapso. É aquele jogador que estava no banco, chamaram para jogar no segundo tempo, entrou e ganhou o campeonato. Fez o gol e ganhou. Né? A gente sabe
que essa demanda desse porto, hoje é o quarto porto nacional em termos de tonelagem, Santa Catarina vai resolver, não vamos nos iludir, né? Quem leu a reportagem do Valor de ontem já viu, está lá os investimentos que eles estão fazendo, Pôr de Itapuá, de Navegante, Itajaí, São Francisco do Sul. O catarinense vai se mexer, vai resolver. Então, essa movimentação tem prazo de 2 anos. É uma movimentação que é de terra, mar, mar-terra. Quer dizer, ela não pressiona a infraestrutura terrestre. E também não gera muito emprego, não gera muita riqueza, porque é transbordo, né? Mas o que ela prova? Que a infraestrutura portuária está pronta. Quer dizer, na hora que ela sair daqui, ela vai sair, porque o catarinense não vai ver isso de graça, e vai resolver também, o Espírito Santo também vai resolver, já estão fazendo porto privativo lá, tem um estaleiro em Metame, quer dizer, então, eles vão se mexer. Isso vai sair daqui. E o que vai ficar? Vai ficar que o porto está pronto e tem uma estrutura para dobrar, que é um ativo econômico importantíssimo para o nosso Estado. E qual é a grande oportunidade que a gente tem agora, que a gente não pode perder, não pode desperdiçar, para o Rio de Janeiro sair desse processo que ele vive há décadas de decadência econômica? A gente tem uma oportunidade agora de ouro, e o Porto do Rio de Janeiro é um ativo fundamental para isso. A gente é muito dependente do petróleo, né? Quando eu digo a gente, aqui o Porto do Rio, o petróleo vai acabar, né? Não tem, tem aí a teoria da doença holandesa, né? Que é um caso clássico, né? Que os holandeses, quando descobriram lá o petróleo no Mar do Norte, os holandeses negligenciaram a sua indústria e tiveram grande dificuldade, foi ao caso clássico da doença holandesa. A gente já está em dificuldade com o petróleo no auge, imagina quando ele acabar. Então, a gente precisa, o carioca precisa olhar para suas indústrias, precisa atrair indústria para cá de novo. Há quanto tempo a gente não vê uma grande indústria se instalar aqui? E para isso precisa de ter infraestrutura logística. E o porto está pronto. Provou agora que está pronto. Então, a gente tem uma oportunidade, que eu digo, com a reforma tributária. Todas as trades e os centros de distribuição saíram do Rio de Janeiro para não pagar ICMS. Agora olha a ironia do destino. Em Santa Catarina e no Espírito Santo. Então, hoje, a carga que o carioca consome, que os empregos foram subtraídos daqui, a atividade logística nos foi subtraída para não pagar ICMS em Santa Catarina e no Espírito Santo, a carga deles hoje chega aqui, a gente tira do navio de longo curso, bota no navio de cabotagem 4 dias depois, vai para Santa Catarina, vai para o Espírito Santo, eles operam lá a carga, o emprego está lá, paga imposto lá, depois bota em caminhão para vender para a gente aqui, para voltar de caminhão para cá. Então, isso é uma loucura tributária e uma loucura logística, uma distorção da matriz logística que vai ser corrigido com a reforma tributária. O Rio não pode perder essa oportunidade, tem 10 anos aí para isso. Então, isso vai botar todo mundo no mesmo nível de competição. O Rio de Janeiro é vocacionado para ter essas trades, para ter esses centros de distribuição logísticos aqui. A gente está muito bem localizado para atender Minas Gerais e São Paulo, e o próprio Rio de Janeiro, que é o segundo centro consumidor. A Amazon, por exemplo, tem um monte de centro de distribuição espalhado para ter no Rio. Então, isso é inadmissível. A gente tem que atrair isso para cá, tem que atrair emprego. Então, a gente fez um estudo recentemente do que é o potencial disso. É um potencial de 3 bi para o Estado, se voltar essas cargas. 3 bi de tributo por ano. 100 milhões de ISS e 30 mil empregos. Atraindo essas empresas de volta. Atraindo essas empresas, atraindo essa atividade de volta. Então, o que a gente precisa? O porto está pronto. O que a gente faz para atrair essas empresas de volta? É isso aí. O porto está pronto. Temos aqui o deputado federal e o vereador. Ela vai cair no colo com a reforma tributária, porque o que aconteceu aqui foi um negócio completamente uma loucura,
uma loucura tributária que distorceu a matriz logística. Mas que isso vai ser corrigido com a reforma tributária se ela for bem conduzida, e parece que está certo. Ok. Vai ter uma etapa de transição. O que a gente precisa ter? Precisa ter infraestrutura. Então, esse evento, esse crescimento provou que a infraestrutura portuária está pronta, o porto está pronto. Precisa de acesso. Acesso marítimo, a Companhia Doca está dragando o canal, vai terminar agora em outubro, para os maiores navios que frequentam, estou falando de container, né? Que é 70% da carga do Porto do Rio. E que movimenta a indústria no varejo. E esse centro de distribuição, essas três companies, tudo, saiu tudo daqui. Então, o canal de acesso está sendo dragado por o maior navio que vai frequentar a costa leste da América do Sul e que vai ser o navio que vai dominar a logística para os próximos 10 anos. O acesso ferroviário, a MRS, no pacote de renovação dela, incorporou várias ações de infraestrutura dentro do Porto do Rio. Então também está resolvido. Vai fazer ramal. Já tem, vai começar agora em 25 uma remodelação em função da sua renovação. Isso foi combinado com a INTF, está combinado, já está no pacote, então está resolvido. Qual é o dever de casa que a gente precisa fazer para aproveitar essa oportunidade de acesso terrestre? Calcanhar de Aquiles, Avenida Brasil. Precisamos ter um plano, temos 10 anos para isso, mas temos que começar hoje. Temos que ter um plano para aumentar a capacidade de trânsito da Avenida Brasil. Ela não pode ser reduzida para tudo. Para tudo. Senão, nós vamos perder mais essa oportunidade de crescimento e, infelizmente, vamos ver o bonde passar e vamos ver Santa Catarina crescer de novo, né? Em detrimento aqui dos nossos empregos e da nossa receita. Era isso assim que eu queria colocar assim, em breves palavras, trazer essa questão aqui para Excelente. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Muito boas suas palavras e é maravilhoso, né? Esses números para o nosso porto é maravilhoso. Agora vamos para o diretor executivo do IFEC, João Gomes, doutor João Gomes, representando aqui a FEComércio. Isso aí, o nosso presidente Queiroz, que é um grande amigo aqui, apoiador também dos nossos fóruns, dos nossos movimentos. Bom, já ouvimos aqui o presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, falando aqui sobre as ações que são feitas desde 2009, né, que ele já participa lá no seu terceiro mandato. O deputado federal Gulhal também falando das ações que são feitas a nível federal. A Sindopers, que representa todas essas empresas que estão aqui operando logisticamente no porto, as principais do Brasil, também fazendo isso tudo. O que vocês têm visto, não com o Instituto, com o IFEC, e como representantes do comércio aqui do Rio de Janeiro, essas movimentações, são grandes movimentações, né? A gente está querendo trazer aqui cada vez mais protagonismo para o porto, para essa área portuária. Já temos aí talvez o estádio do Flamengo chegando, a MRS Logística construindo novas estruturas, um calado maior, empresas aqui, empreendedores chegando também. Tem também uma lei de incentivo, vereador, de tecnologia, para quem é de tecnologia, para vir aqui para o Porto. Como isso tudo como é que vocês estão vendo na FEComércio? Isso tudo se encaixando a partir dos números do IFEC? Resume tudo e explica para gente. Porque é muita coisa, né? Então, assim, como é que a FEComércio está vendo esse futuro? Mas foi legal porque encadeou um raciocínio que eu não sei se foi premeditado. Não sei se foi premeditado, não sei se foi pensado, mas foi bem legal. Bom, agradeço o convite, agradeço a oportunidade do presidente Queiroz em deixar falar mais uma vez aqui um pouco sobre os dados do IFEC. Eu acho que, agradeço você também ao convite. Eu acho que as falas elas têm uma interseção muito forte. Tem o presidente Caiado que fala em união, né? Ele fala em retenção de inteligência, né? Lembra dos jovens aqui, é muito interessante vê-los porque a gente mostra que com uma necessidade de ter uma capacidade analítica robusta, né? E trazendo dados, até o presidente do IDI que falou que ia te pegar uma cola ali. Eu acho que essas informações com dados, elas dão a robustez necessária para o raciocínio. Eu acho que ajuda também aqueles que estão nos ouvindo a entender melhor o que a gente está querendo passar.
E essas informações dos dados do Rio de Janeiro, que mostram que o Rio de Janeiro, se não fosse o Rio de Janeiro do Brasil, estaria numa situação bem pior, é verdade. Vou trazer aqui alguns dados recentes, vou tentar fazer uma fotografia e um vídeo recente, atendendo aí a provocação extremamente inteligente do deputado Hugo Leal, que fala dos recortes dos últimos 10 anos, né? Os PEG 2014 até 2024 é um excelente recorte. E nessa questão da união, acho importante, também foi falado aqui pelo presidente Caiado, a questão da continuidade, né? Também foi citado o prefeito César Maia, então veio o atual prefeito Eduardo Paes, ele tem essa pegada de continuidade, tem essa pegada que está juntando, fazendo essa união com o empresário, o presidente Queiroz também atuando, você tem os eventos, tem todos os dados que você trouxe, você tem também a contribuição que a gente teve junto ao Santos Dumont barra Galeão, né? O Galeão voltando a ter o protagonismo que sempre foi dele. Muitos falam, não, mas é a atividade econômica do Rio de Janeiro, que está ruim, que não sei o quê, blá. O IFEC fez uma pesquisa, foi para o Santos Dumont e mostrou que de 6 em 10 iriam para o Galeão sem problema nenhum, e tendo algum incentivo em preço, passagem, esse número passaria para 8 em 10. Pedro Paulo também citou até a pesquisa do IFEC, foi importantíssimo, né, nessa conversa com o governo federal. Então você vê, é o braço do sistema que tem o presidente Queiroz à frente com os dados, que é o IFEC, é a questão da prefeitura, é o legislativo da prefeitura, você tem o governo, o executivo, você tem o executivo federal. Então, toda essa união, né, fazendo com que o Rio de Janeiro esteja em um momento diferente. Então, foi o epicentro da crise, né, ali a partir de 2014, até teve a intervenção de segurança em 2017, teve um processo de degradação muito forte, falando aí no estado como um todo, chegando a 2020, sendo o pior estado no Brasil no saldo líquido de geração de empregos formais, ou seja, pega lá, número admitido e desligados, faz a conta, dá lá, menos não sei quanto, foi menos de 120 mil mais ou menos. O estado do Rio de Janeiro foi o pior colocado no Brasil em 2020. E com um crescimento da informalidade ali de final de 2015, início de 2016, aí que eu falo da questão da continuidade, né? E o processo de degradação até 2021, 6 vezes maior do que o crescimento da informalidade no Brasil, e aí culminou nesse resultado extremamente negativo de 2020. Aí veio a pandemia, a gente já estava ali no processo de recuperação, mas veio a pandemia que dificultou mais essa retomada. Porém, essa saída da pandemia a partir de 2021, isso tudo a gente tem dado, a gente fazia uma pesquisa por semana. A gente estava em conversa com executivo. Tem muita coisa por e-mail, vocês mandam tudo, né? Isso é muito bom. Tem recebido? Nossa, Que bom. Então, assim, mas a gente estava num processo de maior intensidade. O IFEC, ele nasceu em 2019, então já nasceu ele na pandemia, e a gente fez pesquisas, na época a gente fazia só pesquisas online, e foi muito importante, porque estava todo mundo com o celular na mão, então a gente tinha uma resposta ali online, a gente foi à voz do empresário, e a gente teve como se posicionar, foi bastante produtivo. E aí, nessa virada, o que a gente via do empresário, né? Que na porta, né? Estava com ninguém passando. Então, o que aconteceu? Foi uma degradação muito forte, rápida e muito forte. Então, o que se via de necessidade? Se apontava vacina, né? Se apontava o ordenamento urbano. E é porque você estava nesse pico, como eu falei, de um crescimento absurdo, que foi 2015, não foi da pandemia, já vinha diante, 2015, mais intensivo ali em 2016 e foi até 2021. Então, qual era o grande problema ali? Você tinha a informalidade, o desordenamento urbano, e aí você ainda tinha a questão de segurança, roubo de carro, que já tinha tido pico em 2017, tinha desacelerado, mas já estava com um número ainda bastante expressivo. Então, foi um trabalho que começa, um trabalho de recuperação, 2021, 2022, aí 2022 começa a ganhar um pouco mais de robustez, aí você começa a ter os eventos, em 2022 a gente tem a volta mais ampla, que foi o primeiro grande evento, que foi o do Rock in Rio em 2022. Aí começa esse ganho de musculatura, como eu falei. Então, tem esse vídeo, né, esse vídeo curto dos últimos 10 anos, o que aconteceu, e passando para essa fotografia recente. O que dentro dessa fotografia recente a gente observa? É que dentro desse processo de crescimento de informalidade, a gente tem uma estabilização, já não está com aquele crescimento vertiginoso que a gente via nos anos anteriores, e o Rio de Janeiro, pelo dado indicador do Banco Central, que é um indicador de atividade que ele antecede o indicador do PIB, o Rio de Janeiro, o Estado, ele
cresce desde março de 2022 acima do dado nacional. E a gente está crescendo hoje, o número recente do acumulado, em 12 meses, mais que o dobro do dado nacional. Então bate muito com o que o presidente Luiz Henrique falou, e a gente teve um dado ontem divulgado, que foi o dado do CAGED. Lembra aquele número que eu falei que o janeiro foi o último colocado? Então, no último dado do CAGED foi agora em junho, a gente teve o Rio de Janeiro crescendo 20% no acumulado 12 meses em relação ao mesmo período terminado em 23, e isso é mais de 3 vezes o que cresceu o dado nacional. Então, isso são informações. Você vê que eu nem pego muito os dados do IFEC, né? Eu falei assim, não, mas é o dado do IFEC, que não sei o quê, blá, blá. Não, são dados do Banco Central, são dados do... né? Mas os nossos dados convergem com esses dados e eles antecipam, porque os nossos dados, eles já têm o dado de junho, julho, e os dados oficiais ele para ali em maio. Agora o CAGED que começou a abrir a porteira dos dados de junho. Então a gente já sabe qual é a tendência, mas a gente fala, publica, está aqui a comunicação da FEComércio Orlando que passa aí para todo mundo. O Conze falou que recebeu, mas aí depois a gente vem com os dados oficiais das entidades. Ver mesmo o futuro, já vai no IFEC ver, porque depois sai os dados. Não tem bola, sem bola de cristal. É como eu falei assim, a gente vai na consistência da análise, pegar os dados positivos e negativos, fazendo essa análise para dar, como eu falei no início, robustez. Então a gente tem um CAGED, tem com esse crescimento, e o setor de serviço, que no Brasil tem protagonismo, foi em torno de 40%, no Rio de Janeiro está mais de 50%, o setor de serviço. Aí você tem eventos, você tem a parte de logística, você tem transporte, você tem todas as atividades características do turismo, você está nessa pegada. Então, quando o deputado falou da sua perseverança, você vê, são 6 anos, né? Você já passou grande parte disso. Eu né? falei da morte aí. Então, das empresas. E aí você... 5 anos da empresa, é verdade. E aí você vê, já tem números, né, que são extremamente positivos. E aí a participação da cidade do Rio de Janeiro tem sido também, nos últimos anos, extremamente importante, que foi lá um resultado negativo em 2020 e tem sido uma grande protagonista nas últimas informações. E um dado recente, mas e o centro do Rio? Não falou nada do centro do Rio. Está vindo do Estado, falar um pouco do Brasil, do Estado, cidade e agora a questão do centro. Nós temos a pesquisa no centro da cidade, a gente viu lá em 2023, agora em 2024, e aí, olha que interessante. Lembra que eu falei lá atrás? Qual o problema? Informalidade e ordenamento urbano, não foi? Agora, a gente pegou a pesquisa agora em junho de 2024, o que ela deu? A gente perguntou para o empresário o seguinte, aí tem toda a área do centro da cidade, tem lá a delimitação, tal, a gente faz a amostragem, tudo beleza, chega muito perto ali do Museu da Manhã, toda a parte da parte de comércio e serviço. Então está muito próximo aqui. E o que a gente observou? A gente perguntou para o empresário, o que o senhor está vendo sobre a questão da informalidade? Aumentou, diminuiu muito e tal, não sei o quê. O percentual, olha só, vamos para entender, o percentual dos empresários que disseram diminuiu em relação ao ano passado, saiu de em torno de 10 para 30, ou seja, aumentou em 20 pontos percentuais. Então, 3 vezes mais empresários identificaram que a informalidade diminuiu no centro da cidade. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que trago agora de primeira mão, a gente vai divulgar logo depois do evento, que é a questão do turismo. Movimentação de turismo. Então, aumentou 5 pontos percentuais em relação ao ano passado e com um impacto significativo no negócio. Ou seja, você tem... Isso na percepção. Isso. Não, isso é sempre a pesquisa quantitativa com a percepção do empresário, como todas são, né? Sim, a gente não tem o dado efetivo. É importante a gente ter essa continuidade para a gente ver ao longo do tempo e ver a coerência, tal, ter critério estatístico, por aí vai. Então, teve a diminuição na percepção de formalidade, teve um aumento na percepção do turista e aumento na percepção que esse turista impacta o negócio. E aí, para encerrar, qual é a grande questão? O movimento. Questão do home office, que ainda pega, tá, não sei o quê. Tem uma crescente falando que tem grandes empresas aí que ainda estão em home office, parece que 2 ou 3 vezes na semana, não sei. Elas vão abolir, parece, né, que vão abolir completamente. Todo mundo voltar. Parece que sim. Isso eu sou de notícia. E aí... quem tiver no mar, fica. Exatamente. E aí, isso ainda pega um pouco, mas é o que acontece. Tendo essa reversão, e aí, dentro de um projeto que
executivo da prefeitura, o legislativo estão trabalhando em cima, que é o processo de revitalização do centro, a revitalização da cidade como um todo, pegando aí especificamente o centro da cidade. O que acontece? Povoa. E tem também aquele trabalho do Revitaliza, de trazer as empresas para trabalhar final de semana, com tempo estendido, né? Aí você tem culturais também. projetos culturais, a questão da ampliação da segurança, né? Então, tudo isso já vem no processo e já indica uma manutenção desse ritmo de melhora, desse ritmo de crescimento. Então, o que a gente viu? A gente viu a degradação total, né? O processo de penúria, né? Que aí bate aí com... Logo antes, você teve também um pouco antes da pandemia, né? Você está com 5 anos, né? Sim, foi antes da pandemia. Foi 2019? É. Então, 2018. tem idade do IFEC. O IFEC é fevereiro de 2019. Então, assim, teve esse processo de degradação e esse processo já foi a hora mais escura, né? Já passamos por ela e já está no processo de crescimento. E aí foi como o deputado falou, já os estudos mostram que a recuperação não é de 2, 3, 4, 5 anos. A questão é que nós estamos vendo que essa tendência está ganhando força e é necessário uma geração para que ela se consolide em 30 anos, 25 a 30 anos. E estamos no caminho. Perfeito. Rafael, posso só comentar bem rápido, só um parênteses, que ele falou da questão da informalidade, com a imagem da formalidade maior da cidade. Eu queria destacar 2 coisas, reversando a lei que nós aprovamos, como você citou, mas queria falar que nós aprovamos uma lei na Câmara Municipal, que às vezes nos chama a atenção, que é da liberdade econômica. E a gente tem os dados, até eu estava brincando com o Rio, você falou os dados ENOSP, da Secretaria Municipal, né, do prefeito Eduardo Paes, do Aumento Econômico, que fala a formalidade que cresce na cidade em função dessa lei. Vou dar só um exemplo, que eu tenho até como eleitor. Eu tenho uma eleitora em Santíssimo, e que na garagem dela tinha um salãozinho, né, que fazia unha e tal, e em algum momento ela fechou e buscou trabalhar de certa forma em algum lugar. Depois que nós aprovamos a lei da liberdade econômica, ela conseguiu não só voltar, que ela estava informal, mas ela voltou na formalidade. E ela, no salão dela, por exemplo, já emprega 5 pessoas. Então isso é uma cadeia assim, de coisas. A desburocratização, né, e o processo de facilitação do empreendedorismo, isso tem que ser uma realidade que também a gente tem que ser pioneiro nisso. Isso daí foi essencial para você. Não, só para reforçar esse tema aqui, quando fala desse repovoamento do centro do Rio e dessa região portuária, assim, ela precisa desse ativo, ele precisa sentir que é um ambiente residencial, porque tem toda a infraestrutura, não tem nenhuma razão de você não estimular isso, esse retorno, esse espaço urbano. É interessante que, porque assim, quando você olha para um ambiente de um bairro, o que você tem, né? Você tem lá, vamos falar antigamente, a mercearia, você tem um supermercado, você tem um cinema, você tem algum atrativo. E o centro do Rio acabou isso, né? Não tem um mercado que a pessoa sai para poder fazer compra, não tem. Assim, tô falando, essa impessoalidade que o centro ainda tem, que é a característica do centro, que se transforma em um centro comercial, que ele precisa retomar. Esse projeto, essa lei que o Caiado falou, o vereador Caiado falou, ela é fundamental, porque quando você começar a reativar esse espectro de ter atividades comerciais, você vai estimular efetivamente esse retorno ao centro da cidade. Eu tenho um prédio, que já estou há quase 30 anos, que era um prédio, inicialmente, quando eu fui para lá, só residencial, ele se transformou, depois de 5 anos, em um prédio misto, depois se transformou em um prédio só, eminentemente comercial, e hoje voltou a ser residencial. Hoje tem a maior parte do prédio, eu estou até me mudando de lá, porque o maior prédio do prédio, que é ali na Avenida Beira-Mar, virou um prédio residencial. E essa é uma lógica. Mas ouvindo, né, o Tata Hugo, que é ouvir as pessoas que estão ali morando, assim, no centro ainda precisa dessa recuperação, ele é fundamental, seja o centro lá mais focado lá próximo do aterro, seja esse centro aqui, ter esse dinamismo de bairro, as pessoas ter um sentimento de pertença também. É isso, talvez, que é o clique que está se tentando na chave do empreendedorismo, mas nós precisamos mexer com essa lógica também. Rafael, eu sei que estou sendo chato, mas o Guilherme tocou no ponto certíssimo. No RV 102 que nós aprovamos, diferente do 1 era incentivo à transformação para residencial. E no 2, que nós já até aprovamos agora recentemente, fala exatamente o que ele falou, incentivo para poder ter shopping, supermercado e escola, que não tinha no RV 101. E no 2 agora tem.
E foi impulsionar o que ele falou perfeito aqui, foi uma discussão profunda que a gente conseguiu aprovar e já tem inclusive atrativos de estar aqui no centro da cidade. Porque outros centros, como o centro de São Paulo, outros centros urbanos, outras cidades, um centro é um centro, quer dizer, tem residência, tem comércio, e aqui o centro sofreu isso, né? E a gente tem que fazer essa retomada, essa é uma lógica. E a pessoa acaba fazendo a convivência dela. É isso, eu acho que essa é a lógica de quem já está no centro aqui há mais de 35 anos. Perfeito, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou realmente, já até passamos do tempo. A gente teve essa mesa aqui do futuro da região portuária. Para quem esteve no nosso primeiro Fórum de Soluções do Porto Maravilha, a gente já viu um grande avanço, como o próprio deputado Hugo Leal falou. Essa mesa no primeiro fórum era só, né, batendo, reclamando, metralhando. E agora a gente vê que realmente as coisas estão acontecendo, graças ao trabalho de vocês todos aqui. Obviamente, agradecemos já de antemão, mas realmente o Porto está crescendo, a região, o futuro dessa região é muito boa. Agradecer ao João Gomes, do IFEC, agradecer ao Carneiro, da Cidopes, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Nos vemos aí no Comex Log aí em setembro. Agradecer ao deputado Hugo Leal, mais uma vez, deputado, muito, muito obrigado. E agradecer ao presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. Agora vai começar a campanha já, né? Já começou? Conta com o meu voto. Já começou oficialmente a campanha? 16 de agosto, então não pode falar nada ainda. Muito bem. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Vamos ficar para a foto rapidamente.